as coisas mudaram. Bom, todo mundo já te conhece um pouco, eu vou fazer algumas perguntas pra você, da tua vida, do teu momento, mas acho que de bate-pronto, pra gente começar forte aqui, eu vou te fazer uma pergunta que foi a primeira pergunta que eu pensei em te fazer. Tá. Olhando para os últimos 12 meses, ou até 24 meses, teve alguma opinião que você mudou? E se sim, que opinião que foi essa? E pode ser opinião ampla, vida, negócios. Nossa, eu acho que eu mudei muito, tá? Não uma, eu teria várias. Mas eu vou te falar, uma das que eu mais mudei, acho que talvez seja uma das mais contra-intuitivas de todas, Joel. Tá. As duas opiniões mais fortes que eu mudei. A primeira tem a ver com espiritualidade e religião. Quando eu passei a acreditar em Deus, eu era muito sensível. Então, imagina que se alguém vinha e falava pra mim que acreditava em Deus ou era cristão, imediatamente minha cabeça, ela diminuiu o fator crítico e eu acreditava nessa pessoa 100% cegamente. 100%. O que mudou minha opinião é que isso daqui saiu do acredito 100% pra não muda nada pra mim. Isso foi uma das maiores opiniões que mudaram. Porque eu comecei a perceber, cara, que acreditar em Deus não tem nada a ver com você seguir os princípios de Deus na sua vida, no jeito que você age, toca negócios, respeita a sua família, respeita a sua mulher e tudo mais. Então, essa foi a minha primeira grande opinião que mudou. Cara, não é porque a pessoa diz algo que ela é. Tá. Ela ser o que ela diz tem que ser provado, embasado através de atitudes e tempo. E você só vai conhecer essa mesma pessoa no momento que você passar por uma crise junto. Essa é a primeira coisa que mudou. Tá. E a segunda coisa que mudou, pra caramba, pra mim, aí essa é um pouco mais delicada e polêmica, eu diria. Eu sempre achei, cara, que conteúdos de desenvolvimento pessoal, eles mudassem alguém. Eu sempre achei. Que assim, conteúdo sobre conteúdos de desenvolvimento pessoal, sempre achei que eles mudassem alguém. Tá bom. A minha opinião agora é a de que poucas pessoas são mudadas por conteúdo de desenvolvimento pessoal. Ih, caraca. Por mais que as pessoas passem a ter resultados grandiosos depois de terem estudado conteúdos de desenvolvimento pessoal. Por que isso aqui parece contraintuitivo? Porque as pessoas que vão ter algum tipo de sucesso, na minha visão, eu acho que elas nascem com um DNA embutido disso. Eu realmente acho que elas nascem assim. No processo, elas vão passar por conteúdos de desenvolvimento pessoal e elas vão atingir o resultado. Então vai parecer que foi por causa disso que elas atingiram o resultado, mas eu acho que não, acho que elas já atingiram o resultado. Então a mesma pessoa que quer mudar de vida e assiste os meus conteúdos e vai mudar de vida por causa das finanças, ela muda. A pessoa que vai atingir os seus conteúdos, vai assistir os seus conteúdos e mudar de vida por causa da disciplina, por exemplo, ela vai mudar. A mesma pessoa que vai assistir um conteúdo sobre marketing digital e vai ficar rica, essa pessoa ela não deu certo por causa do marketing digital, ou por causa da disciplina, ou por causa das finanças. Ela já estava na trilha que daria certo e ela vai sendo alimentada por todos esses conteúdos que pra mim não são um grande motivo de elas terem mudado. Então por que eu digo isso? Porque eu vejo pessoas, cara, que ficam estudando desenvolvimento pessoal e mentalidade, etc. o tempo todo, e aí vai entrando numa obesidade mental, numa bullshitagem, e que muitas delas ficam nesse limbo e nunca mudam. E tem pessoas que mudam sem passar por isso. Então pra mim, o que mais determina hoje o sucesso de alguém, João, vai ser a garra dessa pessoa, cara. E não quanto de conhecimento ela tem acumulado sobre desenvolvimento pessoal, sabe? Não é que eu acho que não funciona o desenvolvimento pessoal, é que eu acho que ele só funciona se você pegar a ferramenta certa e aplicar a pessoa certa. Certo. Então eu acho que existe a pessoa errada e a pessoa certa, quando a gente fala de sucesso. Como é que você chegou nisso? Foi um evento, foi um acontecimento, foi um insight, foi o volume de histórias? Cara, eu acho que foi o volume de interações que eu tive com pessoas que deram certo e pessoas que deram errado. Com seguidores que deram certo e seguidores que deram errado. Com clientes que deram mais certo, clientes que deram menos certo. Então acho que foi com esse volume de interatividades que acabaram me fazendo chegar um pouco dessa conclusão. Eu acho que a pessoa que passa por um evento e se transforma, eu acho que ela se transformou não por causa do evento. O evento ativou um negócio que ela já tinha. Mas uma pessoa que às vezes não tem essa garra dentro dela e passa pelo mesmo evento, não é ativada. Ou ela sai ativada e depois não muda nada na vida dela, cara. Então, eu lembro que uma vez eu perguntei pro Jorge Paulo Lemann, falei, cara, a gente fez uma reunião uma vez, ele botou uma meia na mesa, eu falei, foi engraçado Botou isso. uma meia? Meia do nada, tirou uma meia, botou aqui. E aí eu fiquei a reunião inteira pensando, por que esse cara botou uma meia na mesa, cara? Aí eu falei, qual é o segredo do sucesso? E aí ele falou que são 5 coisas. Ele falou que essas 5 coisas, todo mundo que jogou na seleção brasileira de vôlei, trabalhou na Ambev, ou teve resultado, tem em comum. Mas a mais importante das 5 era a garra, a grit. Ele falou que quando você olha no olho da pessoa, cara, e essa pessoa, você enxerga que ela vai mudar, João. Ela vai mudar. E essa pessoa é aquela pessoa que não importa de onde ela veio,
ela vai acender, porque ela tem garra. Então ela vai tentar o A, deu errado, o B vai dar errado, o C vai dar errado, o D vai dar errado. Mas ela não vai parar porque ela vai encontrar em algum momento um caminho que vai fazer ela chegar até lá. Concordo. Então é a garra pra mim, entendeu, cara? Eu concordo. E aí, talvez uma outra coisa também que tenha mudado um pouco da minha opinião, cara, é um pouco do meu ponto de vista sobre como eu vejo as pessoas mesmo. Eu passei, acho que a ver com um pouco mais de sensibilidade as pessoas. Eu era sempre muito durão, assim, né? Qualquer pessoa que eu olhava, eu tinha uma opinião. Cara, quer mudar? Faz isso, muda e pronto, acabou. Sim. E aí agora eu fiquei um pouco mais sensível, né? A Eloá tá fazendo 3 meses. Uma fase muito gostosinha e tal. É legal demais, cara. Agora ela já te enxerga, ela já sabe que você é o pai, que a Maíra é a mãe. É muito legal. Pô, cheguei ontem, assim. Aí a Maíra me avisa antes de chegar. Aí avisei. Ela tá com a porta aberta. Eloazinha no colo, pá. E aí eu cheguei. Antes de dar um beijo na Maíra, peguei Eloá. Mais engraçado, o pescoço já tá durinho. E aí ela, então, fez 3 meses. E tem os mêsversários, né? E aí, ao invés de fazer um mêsversário pra Eloá, na verdade, eu e minha esposa, a gente pensa assim, cara, é muito legal isso, mas ela não vai lembrar. Então a gente decidiu fazer o ano inteiro um mêsversário para crianças carentes, uma vez por mês, né? Ontem calhou que foi o 3º mêsversário que a gente fez isso. Então todo mês a gente faz uma coisa legal, a gente fez já com o Instituto Ronald, a gente fez várias coisas legais. E ontem a gente fez cara, com 2 grupos de crianças ali, a situação, pô, bem difícil, só que a gente não tem noção da situação delas exata, porque a gente não viveu lá. Quando eu cheguei lá, elas só estavam, cara, brincando e comendo. Numa festa que a gente fez, Joel, como se fosse, assim, uma festa pra nossa filha. Com todas as coisas que a gente gasta pra nossa filha, uma coisa incrível. E aí as crianças estavam brincando, e a gente foi gravando e tal, como vocês estão? A gente, se Deus fosse realizar um sonho pra você, qual seria? Aí a gente perguntando, aí um falou, a bicicleta. Aí a gente, separa a bicicleta, aí compra a bicicleta e tal, né? Aí um gente falou, qual seria o sonho que eu realizaria pra você? Aí ele, queria arroz e feijão. Uou. Eu falei, aí eu imagino, tava todo engraçadão. Quando ele falou isso, a gente parou assim, tipo, e o que a gente fala? Aí a gente, como que é na sua casa? Aí, sou eu, mais 5 irmãos, então a gente é em 6 irmãos, tem meu pai e minha mãe. Aí eu falei, mas arroz e feijão? Aí, eu falei, que mais? Ele falou, arroz e feijão. Animado, João. Caralho, arroz e feijão, cara. Aí eu falei, que mais? Aí ele, e mistura. Mistura, mano. Não sabia muito bem como reagir, né? A gente, tá bom, então, vamos orar então? Fecha o olho e tal. Aí orou, a gente, amém, então. Aí chegou lá uma outra menininha, aí a gente falou, qual que seria o seu sonho, né? Deus se realizar pra você? Aí ela, qualquer coisa do mundo. Aí ela, uma caixinha de maquiagem. A gente falou, pô, sério? E se fosse pra sua mãe, o que você daria? O que você pedia pra Deus pra sua mãe? Ela falou, uma caixinha de maquiagem. A gente, que legal. E pro seu pai? Ela falou assim, nada. Ele me bate todo dia. No vídeo, assim, tipo, mano, o que a gente faz? E começou a olhar pra umas situações dessa, cara, e um pouco do ponto de vista meu que mudou. Porque eu comecei a ficar um pouco mais sensível pra isso, né? Então, assim, você fica meio sem palavras mesmo. Pra como a visão das pessoas é diferente, ela tá limitada à realidade das pessoas. Então, obviamente, muitos ficam quase com um primo rico, né? E aí, o Matheus falou, você é rico mesmo? Caramba. Aí, como que eu respondo a isso, né? Eu falei, sou, olha a família que eu tenho. Boa. Né? Aí, legal. Aí ele falou assim, mas e de dinheiro? Você tem muito dinheiro? Você tem muitos reais? Ele falou. Eu falei, quantos reais você acha que eu tenho? Se eu tiver muito, assim. Aí ele falou assim, 200. Eu falei, 200 reais? É muito dinheiro, hein, cara? Então, assim, você vê que a visão das pessoas está limitada à realidade delas. E às vezes o que é muito pra elas é pouco pra você. Então, a gente tem uma funcionária chamada Dona Tanira. Ela trabalha com a gente há vários anos já. E aí a Dona Tanira, ela tinha um sonho. Cara, olha isso. O sonho dela era receber um buquê de rosas. E um outro sonho que ela tinha era conhecer Fortaleza. O filho dela tá morando, acho que é no Canadá, 3 anos. E a gente descobriu que o filho tava vindo. A gente planejou de fazer uma surpresa, do filho vir, entregar um buquezão gigantesco. Sim. E a gente preparou uma mala de viagem pra ele ir pra Fortaleza. Aí veio o filho, entregou. Cara, ela desmaiou no colo do filho. Desmaiou, mano. Ela começou a gritar e desmaiou. E a mala dela tava pronta. Desmaiou, de verdade. Desmaiou. Real? Ela soltou, real. Tipo, não acredito, desmaiou, assim. Desmaiou. E aí, a gente pegou da mala dela prontinha, fez o passeio de bug, tudo isso. Vai. Cara, não acreditou. Claro que é uma grana, mas assim, proporcionalmente, perto do que isso gera, é muito diferente. Então, esse tipo de coisa, acho que foi uma das grandes mudanças que eu tive nos últimos tempos. Paternidade tem a ver quantos por cento? Eu sei que tem a ver, mas quantos por cento? 0 a 100. Cara, menos do que eu esperava, assim. Porque acho que a minha experiência com paternidade, acho que foi diferente das pessoas, assim.
Eu tinha expectativa que a Eloy ia nascer, ia fazer assim, ó, pá! Ia ligar uma chave e de repente, caraca, tudo mudou. Cara, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí eu comecei a ver, assim, primeiro que isso não foi só comigo. Isso acontece com muitos pais. A mãe tem um impacto e pra você vai construindo isso daí, né? E pra mim, por mais que cara, hoje eu sou mais apaixonado pelo lado do que eu era quando ela nasceu, eu acho que tem outro fator também. Quando eu e Maria começamos, a Sofia tinha 3 para 4 anos de idade. Ela era muito pequena, cara. Então, da noite pro dia, eu também comecei a construir uma relação de paternidade com a Sofia. Então, tinha coisas que da noite pro dia eu não fazia e comecei a fazer. E aos poucos as coisas foram aumentando. Então, imagina assim, antes, eu não levava ela na escola sozinho, porque ela não sentia essa confiança. Antes não tinha declarações, não tinha carinho, não tinha... Então, esse grau foi aumentando de confiança. Hoje, pô, cara, eu levei ela na escola hoje, sozinha. Aí ela, papai, deixa eu te falar. Sabe o que fizeram ontem? Ontem colocaram na escola um lixo orgânico de reciclável. São uns assuntos besta, Jó. Mas que é gostoso demais, entendeu? Então, é isso, é contar história, ler a Bíblia junto, estudar junto, fazer lição, que lá, fazer mamadeira, essas coisas todas foram construindo uma relação de paternidade comigo. Então, quando Eloá veio, são 3 anos já de relação de paternidade. Então, não foi esse da noite pro dia, eu já fui construindo um pouco disso. Então, por isso que eu digo que pra mim foi um pouco diferente. Mas, com certeza, a relação de paternidade me fez olhar diferente, especialmente para meninas. Isso sim. Porque... Cara, a Maíra sofreu muito abuso na vida, contou todas as histórias dela. Aí, pô, a gente tem uma menina em casa, agora tem mais uma menina em casa. Então isso com certeza, cara. Eu olho pra uma menina sozinha, já começa, cadê os pais? Não sei o que lá, eu fico meio desesperado já. Né? Eu vejo, sei lá, uma menina com pouca roupa, eu já fico preocupado e tal. Então foi mudando a minha relação, cara. Eu acho que eu fui ficando mais protetor, mais medroso também, de certa forma. Tem filho, eu gosto de falar, né? Quem tem filho tem medo, né? Pô. Você tem filho? Como é que eu pergunto? Você tem medo? Aí o cara fala, tenho. Pô, sou pai, né? Ou sou mãe, né? Tenho um filho. Muito bom. Muito legal. Tô te ouvindo, tô lembrando. Poxa, a gente se conhece desde 2017. Tempão. E ver essa jornada é muito linda. Muito bacana. Tem uma questão que você falou aqui nas pessoas. Eu queria ir um pouco mais fundo. Né? Você falou da espiritualidade, você falou das pessoas, do grit, e falou da paternidade. São coisas que mudaram. A paternidade barra a empatia, barra o envolvimento... É da natureza nossa mesmo, é da natureza, da maturidade do tempo, do casamento e assim por diante. E de fato eu tenho tudo isso, eu sinto tudo isso. E é magnífico. A questão da garra, essa eu quero ver mais um pouco fundo. Você foi um cara que prefaciou um dos livros mais vendidos... Não, um dos livros não. O livro mais vendido do Brasil, se eu não me engano, 2 anos consecutivos. Mais Perto que o Diabo. E lá tem uma passagem assim, a cada 100 pessoas, 98 não sabem o que querem. Só 2 sabem o que querem. A cada 100 pessoas, a cada 10 pessoas, vamos falar a cada 10, tá? A cada 10 pessoas, quando você olha a cada 10 pessoas, tá claro pra você que talvez 1%, ou talvez 10% vai ter esse grit? Eu acho que sim. Na verdade, acho que bem menos, mas sim. Tá. Acho que um percentual baixo. Eu vivi no mundo do esporte, você sabe, no mundo da competição. Quando você falava, eu me projetei lá pro esporte. Pô, quando eu tava lá no esporte, os caras tinham garra? Tinham. Talvez todos. Porque já era a seleção natural ali, né? Então várias pessoas existem na Terra. Aí diminui para aquelas que praticam esporte, depois aquelas que praticam esporte de competição, aquelas que vivem disso, daquela coisa. Eu tava ali. Naquele grupo muito, muito, muito fechado, muito exclusivo, aí tinha toda a equipe. E tinha muitas pessoas que tinham a garra. Isso foi, para mim, definitivamente, uma das principais coisas pro mundo dos negócios, cara. Minha vontade de querer ganhar a todo custo, que eu consegui transferir pro mundo empresarial, né? Eu queria ser aquele cara aqui no mundo empresarial. Mas não é bem assim que funciona, né? A minoria da minoria da minoria da minoria. Como você trabalha com o teu time? Você tem um processo de seleção onde você busca a galera que já tem grit, isso faz parte do teu processo de seleção, ou você seleciona a turma e no meio do caminho você verifica se tem um grit, ou você seleciona a turma por competência técnica e tudo bem, porque tem gente que vai conseguir resultado com você, sem você e apesar de você. E a gente até já discutiu isso, acho que até uma época que você trazia bastante reflexão pra mim do Benchmall, falava assim, né, você falava assim, pô, conversei com o Benchmall hoje, e aí eu bati um papo com ele, e ele falou, Thiago, empresário toma decisão difícil todos os dias. Eu lembro você me falar isso, empresário toma decisão difícil todos os dias. Então, não adia decisões. Todos os anos, saiba quem tem que ficar, quem tem que subir e quem tem que sair. Eu quero ir mais fundo nisso, porque esse seu entendimento, ele faz você agir como com as pessoas? Quando eu vou contratar? Como contratar, como subir, como ficar, como tirar. Porque você teve um entendimento da natureza humana. Tá bom. E aí no teu time, porque, cara, a cada 10 pessoas, a lógica, o número a minoria vai ter grit.
Sim. Vou só fazer um parênteses. Um dia, eu sempre conto a história do que você me disse em 2017. Que foi, pra mim, um ponto de inflexão. Foi um game changer na minha vida. Foi loucura aquilo que você me disse. Tipo, Thiago, me classifique uma palavra. Você falou desperdício. Eu falei, pô, mas eu não tava esperando isso. E eu te pergunto por quê. Você falou, porque um cara inteligente como você não tá rico, pra mim é um desperdício. E eu converso isso com você. E uma vez, não lembro onde exatamente, você falou assim pra mim. Não sei se você lembra disso, mas você falou assim pra mim, Jorge, eu disse isso pra várias pessoas. É que em você encaixou de outro jeito. Então, desse jeito, você falou um cara que tem grit, entendeu? Talvez você tenha falado desperdício, ou outras palavras que pareçam desse jeito, ou que provoquem um baita desconforto. Eu lembro que eu vinha de Santos, aí você falava, vem, como é que foi o ano? Eu falava, foi bom. Faturou quanto por ano? Eu falei, eu faturei 1 milhão esse ano. Aí, legal, qual é a meta desse ano? Eu falava, 3. Daí você, que bosta, hein? Aí falava, como assim? Não, cara, ruim. Assim. Vai fazer 3 em, sei lá, 6 meses. Eu falava, putz, cara, olha esse cara, mais do que eu, e pensando desse jeito. Mas pra um cara que tem grit, pra um solo fértil, a palavra não volta vazia, entendeu? Então, eu quero saber com essa tua percepção de pessoas, como que você trabalha isso no teu time. Aliás, quantos funcionários você tem hoje e como você trabalha isso no seu time? Cara, deixa eu começar pela natação ali. Você falou um negócio muito legal. Todos os atletas devem ter grit. Porque é um negócio muito competitivo, né? É difícil você competir sem garra, cara. Não tem tesão, não dá, você não desperta o melhor de você. Mas por que não tá todo mundo rico, cara? Porque não é só o grit. O grit é o principal. Mas alguém que tem muita garra, mas continua num esporte onde você não vai ser bem-sucedido, é arrogante. Arrogante? Calma. Esse é o ponto. Se você tá num esporte e você é altamente competitivo, mas você não vai ser top 1, 2 ou 3, e você continua lá, seu ego é grande demais para te deixar desistir dessa oportunidade de entender que você não vai ser um vencedor. E aí, ninguém desiste para ir para outra oportunidade. Então ele bota a garra no lugar errado. Você falou assim, cara, eu não vou ser o top 1 aqui. Vou embora. Você era top, mas não era o top 1. Você falou, cara, eu não vou deixar o meu ego limitar o meu resultado. Aí você pegou e vazou. Continuou tendo grit. Aí quando eu te dei o conselho que eu dei pra várias pessoas com grit, você pegou. Por quê? Não por causa do seu grit, mas porque você falou, cara, eu vou ser humilde, reconhecer onde eu não sou bom. Ou onde não está dando certo. Né? Acho que isso é muito importante. Então, pra mim, se você é um atleta, cara, você pode ser top 5 ou 10 do mundo. Né? A gente sabe que às vezes top 5, top 10 do mundo, você pode ser um dos melhores do planeta. Mas talvez você vai morrer pobre, sem grana, não vai poder prover para seus filhos como você poderia. Você vai ter uma série de limitações, né? E eu sempre falo muito sobre ser rico, Joel, porque pra mim, se você não for rico, você acaba sendo um escravo da sociedade. Isso é muito importante. Ser rico é o que te liberta. Pra quê? Pra você fazer o que você quiser. Ou o que você acreditar. Então, se você tem um grande propósito de ajudar as pessoas, por exemplo, pelo fato de não ter dinheiro, às vezes você precisa vender 12 ou 14 ou 16 horas do seu dia, contando com logística, para fazer algo que você não acredita. Só porque você não tem dinheiro para comprar o seu próprio tempo e fazer o que você acredita. Então, para mim, você precisa ser rico. E você precisa ficar rico muito rápido. Senão você não vai poder nunca fazer o que você veio para fazer. Essa é a minha visão. Dito isso, então, assim, vamos agora para o lado dos funcionários. Antes, o que é riqueza? Puta, Joel, Teu conceito de riqueza. É amplo, cara. Vou dizer que eu não sei mais, cara. Eu acho que eu também tive muito isso na minha vida. Eu tinha que ter resposta pra tudo, sabe? Eu não sei mais. Eu acho que eu tô desenvolvendo isso. Eu tenho um conceito hoje. Quer ouvir? Quero. Eu penso que dinheiro é muita coisa. Mas riqueza é tudo. Tá bom? Riqueza pra mim é ter tempo, saúde, dinheiro e paz. Tempo, saúde, dinheiro e paz. Tem gente que tem tempo, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que tem dinheiro e não tem saúde. E tem gente que deita a cabeça no travesseiro e não tem sossego, cara. Não tem sossego, pô. O cara deita e... Porque só acorda quem dorme. Então o cara não dorme, ele deita. E ele pensa 80 mil coisas ao mesmo tempo, ele não tem paz. E às vezes a Ferrari tá ali, quitada. A casa tem Alphaville, 2.000 metros quadrados, mas ele sente solidão. Aí ele vai pro trabalho, ele não tem fulfillment. Então você falou tempo. Tempo. Você falou paz. Paz. Você falou o que mais? Saúde. Saúde. Tá. E você falou outra coisa. Dinheiro. Dinheiro, tá. Porém... Pra mim tem um... As 4 coisas não acontecem ao mesmo tempo. Porque você vai ter que abrir mão de uma coisa. Então você não tem dinheiro no começo da jornada. Então você vai ter que abrir mão do tempo. Pra ter o dinheiro. Muita gente abre mão da saúde.
Eu tenho aquela frase, né? Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Pô, mas tem gente que inverteu a ordem, eu super entendo, pô. Eu já inverti a ordem, só coloca um prazo, pelo amor de Deus, coloca um prazo. Porque quando eu inverti a ordem e não coloquei a saúde em primeiro lugar, eu coloquei o trabalho, meu trabalho cresceu, cara. Meu trabalho eu cresci pra caramba, mas eu engordei, fiquei com olheira, fiquei com, porra, inflamação. Aí eu fui com o tempo entendendo o dinheiro, e o dinheiro foi fazendo eu comprar o tempo. Vou te dar um exemplo prático. Tá. Eu hoje, tem 2 anos, Thiago, que eu não trabalho mais no final de semana. Tem 2 anos. Por quê? Porque eu consegui criar uma situação de estilo de vida pra mim, para não trabalhar no final de semana. Ou seja, tempo. Então eu escolho trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E final de semana não trabalho. Por quê? Para construir o final de semana com as pessoas que eu amo, com os meus filhos, sobretudo com a Caladas e com os meninos. Só que teve uma época que não dava. Amor, eu tenho que estar no final de semana. Hoje, não preciso. Então, se eu não preciso, eu faço esse acordo. E revisito a riqueza o tempo inteiro. Revisito a riqueza. Então, o tempo é para curtir com as pessoas que eu amo. O dinheiro é para me dar segurança, para eu adquirir as coisas que eu acho legal, para ajudar o outro. A paz é pra deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, eu tô na boa, tô na paz, não me enfio em confusão, eu só ajudo, eu não quero treta, não quero confusão nenhuma, não quero fazer nada que desabone minha família, e assim por diante. E o dinheiro, saber onde ele mora, porque eu não sabia onde ele morava. Hoje eu acredito que o dinheiro mora no problema. E aí eu defini esse conceito de riqueza pra mim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque eu também tô na posição de aprendiz aqui também, tá? Você não acha que nesse conceito de riqueza falta talvez um componente de realização, de construção, de obras, Legado, de obra. avanço? Sim. Porque, por isso que eu digo que é complexo para mim o conceito de riqueza, porque, cara, já fui da definição de riqueza para algo material, né? Grana. Já fui para o conceito de renda passiva superior aos seus gastos essenciais. Já fui para o conceito de família. Já fui para o conceito de paz, que é o dormir no travesseiro. Já fui para o conceito de riqueza é você ter tudo aquilo que o dia não compra. Lembra né? dessa? E concordo com tudo isso que você falou. Mas tá faltando a obra. Mas quando eu olho pra isso, eu falo assim, cara, eu concordo com tudo isso, faz parte da riqueza, mas se eu tiver tudo isso, mas não tiver avanço, cara, a própria Bíblia diz que tem gente que morre em paz e, no final das contas, não fez o que Deus queria que essa pessoa tivesse feito. Não com essas palavras, ok? Então eu sinto que assim, ó, eu posso estar em paz, só que tem um monte de gente que tá cagando pra tudo. Aí você, tô com saúde, às vezes tinha uma genética, tinha uma sorte genética, às vezes. Certo. Tô com grana, às vezes tinha uma herança. Certo. Né? Aí eu tenho com o tempo, porra nenhuma. Né? E passo, tô de boa. Pra mim, isso não é definição de riqueza. Talvez pra essa pessoa seja, porque isso é particular, né? Então eu digo que pra mim falta esse componente de obra, entendeu? Então se eu estiver no final da minha vida e estiver de boa com tudo isso, pra mim eu vou sentir que, tipo, não valeu, entendeu? Não tá valendo. Então talvez, pra mim, eu adicionaria um componente de obras. Gostei, Thiago. Você entendeu? E obras são várias, né? São várias. São as pessoas que você deixa no meio do caminho, as pessoas que você ajuda, os livros que você divulga, vende, lê, e assim, tanta coisa. Exatamente. Gostei. Eu acho que tem que ter isso, cara. Eu tenho começado a valorizar muito mais isso recentemente, cara. Muito mais recentemente. Com alguns desafios em obras, né?